Página 230 e 231. Capítulo 4. Escolas em diferentes tempos e lugares. O Brasil apresenta uma grande variedade de escolas. Existem escolas urbanas e rurais. As urbanas são as escolas das cidades e as rurais é onde se encontra no meio rural, como no interior, tá certo? Grandes e pequenas, escolas indígenas, ou seja, da tribo dos índios, e muitas outras. Vamos conhecer um pouco dessa variedade. Observando a imagem, responda às perguntas. A. Descreva a escola retratada na imagem. O que nós podemos falar sobre essa sala de aula? Muito bem. É uma sala de aula de uma escola indígena. Ela possui uma estrutura bem simples e improvisada. Se você observar lá no fundo, você vai ver várias cadeiras amontoadas. Tá vendo? Uma escola bem simples. B. O que você acha que as crianças aprendem nessa escola? Reflita. O que você acha que ela aprende nessa escola? Então, os alunos dessa escola, eles aprendem os conteúdos ensinados, tá? Primeira coisa que você tem que saber, cada escola possui um ensino diferenciado, tá certo? Dependendo do cotidiano. Então, o pessoal dessa escola aí, eles estudam o que acontece no lugar em que eles vivem, tá? Estudam sobre plantações, a língua do povo deles, sobre as danças, tá? Aprendem também sobre a língua portuguesa, tá bom? Letrinha C. A escola da fotografia se parece com a sua escola? Sim ou não? Sim e não. Por que sim e não, tia? Sim, porque possui cadeiras, possui alunos, um professor dando aula, caderno, lápis, tá? Porém, possui uma infraestrutura diferente da sua escola, né? Sua escola ela é um pouco mais organizada, né? Possui toda a decoração, as cadeiras são mais novas, né? Vocês vão para a escola de farda, eles não. Então, daí você já começa a observar como a escola, tá? As escolas são diferentes. As escolas no Brasil. Observe as escolas a seguir. Na primeira escola, fala sobre o Flávio. O Flávio estuda em uma escola grande na região central da cidade e sempre participa das aulas de educação física. Para ele, é muito importante que a escola seja adaptada a pessoas que utilizam cadeira de roda. Por que será? Porque ele é uma criança que possui deficiência, tá? Ele não consegue andar. Ele só consegue se locomover de um lugar para o outro com a ajuda da cadeira de rodas, com a qual ele movimenta através dos braços, tá? Então precisa de rampas, tá? Então, se você olhar na imagem, tem uma escada e tem a rampa. A rampa é essa que tem o desenhozinho do cadeirante, tá? Então, ele precisa que possua essa rampa para ele poder transitar de um lugar para o outro com facilidade. Agora, a segunda imagem é a escola do Rudá. Rudá estuda na aldeia onde vive sua família. Em sua escola, ele aprende língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências. Rudá também aprende a escrever o idioma do seu povo, o Munduruku. Página 233. Vamos falar sobre a escola de Marisa. Marisa
Aprende em sua escola na comunidade quilombola histórias sobre a vida de seus antepassados e a cultura afrodescendente. Tia, o que quer dizer afrodescendente? Quer dizer que são pessoas que descendem de africanos, né? Os seus antepassados eram africanos. Lá, ela aprende a preservar práticas como a da capoeira, que é a tradição e, ao mesmo tempo, uma luta e uma dança, certo? Agora vamos falar da escola da Márcia. A Márcia estuda em uma escola rural. Na aula de ciências, ela aprende a cultivar os alimentos e a cuidar de uma horta. Para a Márcia, esse aprendizado é muito importante. Agora, observando as imagens que nós acabamos de falar, da página 232 e 233. As escolas, elas são todas iguais? Não, elas são bem diferentes uma da outra, né? Tem a escola da cidade, a escola dos índios, a escola dos quilombolas, né? Que são descendentes de africanos. E também a escola rural, que na aula de ciência as crianças aprendem sobre o cultivo, sobre a plantação. No Brasil, existem muitos tipos de escola. Em cada uma delas, os alunos aprendem assuntos variados, muitos deles relacionados ao cotidiano do lugar em que vive. É muito importante valorizar todos os tipos de escola e reconhecer a diversidade no nosso país. Escola. A escola é o lugar em que frequentamos diariamente para aprender coisas novas, brincar e conviver com os nossos amigos e colegas. Página 234. As escolas em outros países. As escolas do Brasil são muito diferentes uma das outras. E nos outros países? Como será que as crianças estudam? Conheça a seguir duas escolas, uma em Suazilândia e uma na China. Olha o que a primeira garota diz. Na minha escola, nós dividimos as carteiras com os nossos colegas. Então, observe aí, ó. A carteira é essa partezinha que parece uma mesinha, tá? Então, essa mesinha é dividida para dois colegas. Agora, a segunda criança falando. A primeira era a criança de Suazilândia. Agora, vamos ver a criança da China. Na minha escola, temos um auditório com telão. Olha aí quando eles vão para o auditório, que vão para algum seminário ou fazer alguma coisa do tipo. Olha o telão. Então, pessoal, nem todas as crianças do mundo têm as mesmas oportunidades de aprendizado. Algumas escolas possuem vários recursos, como computadores, internet, enquanto outras escolas precisam receber doações para continuarem abertas. Pense sobre isso e valorize a sua escola. Página 235. O que você já aprendeu nesse ano na escola sobre o respeito aos colegas? Faça um desenho sobre isso. Então, nós acabamos de falar sobre as escolas, acabamos de dizer que as escolas são diferentes umas das outras, tá? Tanto na estrutura, né? Existem escolas mais simples e existem escolas mais luxuosas, enquanto umas aprendem sobre a história do seu povo, enquanto outras aprendem somente um dialeto. Um dialeto quer dizer a língua do povo, tá? Os índios, no caso, eles estudam a língua portuguesa e a língua do povo. Nós estudamos português e inglês, tá? Então, vai variar de escola para escola, tá certo? Então, como é que a gente faz? O que foi que a gente aprendeu sobre o respeito? Então, você vai representar através de desenho, tá bom? Devemos respeitar as diferenças, certo? 2. Observe a fotografia.
observe a fotografia e faça uma descrição da escola retratada. Então, você vai observar essa escola, olha a sala de aula como é, e você vai dizer um pouco sobre essa sala de aula. Se é uma escola bem organizada, se parece com a sua, se é bem colorida, se a lousa é igual à da sua escola, tá? Você vai dizer um pouco. Por que será que essa escola é assim? Então, você vai comentar com as suas palavrinhas, certo?